Boa noite, a paz do Senhor, aos irmãos que estão online, né? A gente marcamos esse encontro com os professores, né? Para que nós viéssemos conversar sobre o tema da importância da inovação na escola bíblica dominical, né? Vivemos dias difíceis, né? O mundo está numa constante mudança e a gente entendemos que falar sobre inovação, né, para a escola bíblica dominical é um assunto bastante importante, né? Eu gostaria que você que tem algum amigo aí que gosta da escola bíblica dominical, que é professor, que você possa estar mandando uma mensagem para ele, né, para que ele possa também entrar na live, né? Esse primeiro encontro ele não vai ser algo demorado, né? Eu vou ser bastante objetivo, espero acrescentar na vida dos professores, seja da congregação do Morrenzum, do setor ou dos demais ministérios que possam estar assistindo, e na vida da igreja, tá bom? Você que está em casa, que gosta da escola bíblica dominical, né? Então, eu creio que você vai gostar desse assunto, tá bom? Então, o nosso irmão André, que é professor, coordenador aqui conosco no setor, vai estar louvando o hino, tá bom? Para a glória de Deus, amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando algo concernente à palavra de Deus, ao reino de Deus. Desde já convido os irmãos a estarem louvando comigo no hino de número 300. Nossa esperança. E através dessa esperança que temos, que estamos aqui nesta noite para louvar o Senhor e aprendermos sobre a sua palavra. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem e ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão. Grande momento da ressurreição e do sepulcro, em breve se levantarão, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda,
Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que arruina sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformadas. Glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, em sempiterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade. Pode. O tema escolhido é inovação na IBD, inovação na Escola Bíblica Dominical. Desde o princípio, né, a Bíblia ela vai mostrar no Antigo Testamento que Deus ele sempre deu ênfase para os seus líderes ao ensino da palavra de Deus. Então, a gente vamos observar em alguma das passagens do Antigo Testamento, Moisés, a princípio, ele vai estar dando ênfase, né, no ensino da palavra de Deus, porque se o povo não aprendesse os mandamentos que Deus ensinou, a Bíblia diz que o povo ele iria andar na desobediência, né? Vou entrar na introdução. Texto bíblico, Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que ignoram a lei de Deus, eu também ignoro seus filhos, né? Então aqui é um texto onde ele ressalta, né, a importância que Deus tem para que o povo, para que os sacerdotes eles viessem estar ensinando o povo de Deus. Uma vez que esse povo ele rejeita o ensino de Deus, logo
esse povo ele também vai ser rejeitado por Deus. Então, quando nós falamos em escola bíblica dominical, hoje o tema não vai ser as doutrinas bíblicas, e vai ser a inovação na forma de dar aula, né? Só que a gente não podemos deixar de falar que a escola dominical ela sempre é pautada no estudo bíblico, né? Estudamos as doutrinas bíblicas, todo tipo de revelação que Deus, por intermédio dos seus profetas, através do seu Espírito Santo, ele inspirou homens, né? Para que esses homens eles viessem a escrever a Bíblia Sagrada e passar esse ensino para as futuras gerações, né? Então, o outro texto bíblico é Provérbios 10:14. Os sábios acumulam com conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Quer dizer, a pessoa que é sábia, a Bíblia diz que ela vai dar importância para o conhecimento. A pessoa que é sábia, ela vai dar importância para aprender, né? Então, o sábio é aquela pessoa que ele vai perder tempo ou vai ganhar tempo dando um período da sua vida para aprender. Então, o sábio ele vai valorizar o conhecimento, o sábio ele vai valorizar o estudo, né? E o insensato ele não vai estar preocupado em aprender. Um dos pontos principais que o professor da escola bíblica dominical, quando ele vai dar aula, ele tem que dominar a doutrina bíblica, preferencialmente é recomendável que o professor ele domine o maior número de ensinos bíblicos possíveis, né? Só que a gente sabemos que por causa da correria do dia a dia, muitas das vezes você não consegue dominar todos os ensinos bíblicos. Só que quando você é escalado para dar aula, um dos pontos principais é o professor ele tem o dever de pelo menos aquele tópico, aquela lição que caiu naquele dia, o que está combinado para ele discursar para a igreja, esse ponto ele vai ter que se programar, vai ter que guardar um período seu de estudo para que no dia da aula essa pessoa ele domine aquele tema a qual ele está encarregado de dar a lição naquele domingo. Isso quer dizer que ele vai ter resposta para tudo? Não. Muitas das vezes o professor, por mais que ele se preocupou em preparar o estudo, às vezes a pergunta ela pode vir numa vírgula ali que ele acabou não lendo, ou que ele acabou priorizando outros tópicos da lição. Muitas vezes isso acontece. Só que o professor ele tem que ter a humildade de, se porventura vem uma pergunta que ele não vai ter aquela clareza ou não está com aquela confiança, né? Ele tem que ter a humildade de se comprometer, né? Na próxima aula ele está dando, né? Aquela bendita pergunta, né? Mas o ideal é que todas as perguntas que venham a surgir, se tiver naquela lição, sim, o correto mesmo é que ele saiba dar, né? O texto base para isso é 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-se a Deus como aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Quer dizer, o professor da escola bíblica dominical, ele é uma pessoa que ele tem que ter uma intimidade com a palavra. Quer dizer, é uma pessoa que ele mostra um grande conhecimento bíblico, ele domina a maioria dos textos bíblicos, sabe? Ele tem que dominar bem. E como é que você domina a palavra de Deus? É estudando, né? Você só vai dominar ela como? Se você pedir graça a Deus, se você separar um tempo para estudar, né? Então o professor quem dá aula já deve ter passado por isso, né?
quando o pastor prega em cima, prega no púlpito, às vezes não fica claro, ou a pessoa não conseguiu entender direito, né? Eles sempre vão ou nos obreiros ou naquela pessoa que dá aula, né? Então por isso que é importante, porque assim, quando a pessoa às vezes o pastor às vezes está pregando e às vezes o assunto foi um pouco profundo e às vezes a pessoa não consegue entender. Então quem acaba sendo sempre procurado é o professor da escola bíblica dominical, tá bom? Eu vou dar um breve relato histórico aqui. A escola dominical ela vai nascer na Inglaterra, né? Um dono de um jornal, ele estava vendo que estava crescendo o número de assalto, criminalidade naquela cidade. Aquilo começa a incomodar ele e ele entendeu que um dos motivos que estava fazendo os assaltos crescerem era a ignorância das pessoas. Então ele vendo várias crianças, né, que naquele período elas trabalhavam nas fábricas, ele vendo várias crianças na rua, ele tem a ideia de convidar aquelas crianças para estudar. Então ele faz um convite para essas crianças, né? E a princípio ele acabou conseguindo um grupo de 30 crianças nos primeiros encontros dele, né? E é assim que vai nascer a escola bíblica dominical na Inglaterra. Ele acabou tendo apoio de alguns líderes religiosos, um deles bem conhecido, John Wesley. John Wesley ele acaba gostando daquela ideia, eles fazem uma campanha e no ano seguinte o que foi que aconteceu? Eles conseguiram, nessa campanha pela Inglaterra, eles conseguiram matricular 200 mil crianças. Então imagina você começa com um trabalho de 30 crianças, né? E você faz uma campanha, você acaba tendo um apoio, e no ano seguinte eles conseguiram matricular 200 mil crianças, né? Então assim que nasceu a escola bíblica dominical na Inglaterra. No Brasil, a escola dominical ela teve a sua primeira aula no ano de 1855. Não foi na Assembleia de Deus, esse período ainda não tinha Assembleia de Deus, era uma igreja histórica. Foi no Rio de Janeiro, com o missionário escocês Robert Reid, né? Ele foi a primeira pessoa que deu aula de escola dominical aqui no Brasil, e ela teve início no Rio de Janeiro. Cidadã de Assembleia de Deus, ela teve início no início da década de 20, né? A Assembleia de Deus ela vai ser fundada no Brasil no período de 1910 1911, só que a escola bíblica dominical ela vai nascer, né, a partir da década de 20. Ela vai nascer como uma folha suplementar no jornal que a Assembleia de Deus ela distribuía, com o nome de Estudos Dominicais, né? Naquele período ela começou com estudos para durar 3 meses. Conforme ela foi crescendo e a logística era difícil, ela foi tendo estudos a cada 6 meses, e depois, quando evoluiu, né, a questão da logística das estradas do nosso Brasil, ela voltou a ser publicada com
lições trimestrais que ela acaba sendo assim até os dias de hoje, né? Toda igreja, independente da sua revista, né? A maioria das vezes que eu converso aí, 3 meses mesmo o estudo da escola dominical. Tá bom? Então esse é um pequeno relato histórico, tá bom? A gente vamos falar de inovação. A gente achou importante essa questão. Para você, né? Estamos numa live, mas tem pessoas aqui conosco, né? Para você, a gente entrar no assunto de inovação. Irmão André, para você, o que é inovação? Quando eu falo inovação na EBD, você entende que é o quê? Melhorar a nossa didática, né, para oferecer o melhor. A palavra já se deriva de inovar, né, trazer algo que seja mais claro, tenha uma dinâmica melhor de aprendizagem, que alcance melhor, que seja de fácil entendimento, né? Acho que vai levar para essas áreas. É onde eu entendo. Bom, Miguel, inovação. Para você, vê o que na sua cabeça? A inovação quer dizer que nós precisamos voltar àqueles trabalhos que a gente fazia de anunciarmos a escola bíblica, trazermos coisas novas, como colocar como outrora a gente fazia, não saudosista, mas a gente colocar uma lousa e destacar os temas daquilo que a gente tem da escola bíblica, das coisas mais importantes, colocar temas, né? Deixar temático para a gente conseguir extrair do aluno aquilo que ele queira perguntar. Então você expõe uma lousa e traz os temas, e o aluno ele tem as perguntas e a gente tem resposta para eles daquilo que nós aprendemos na escola bíblica dominical. Então nós precisamos fazer a inovação dessas coisas para que acrescente um pouco nesse trabalho. Irmã Sônia? Sobre inovação. Então, eu acho que a inovação ela começaria pelos professores, porque os professores eles têm que ser dedicados, porque ensinar não é pregar e não é pregar e ensinar. Então nem todo mundo tem um novo ensino. Aí tem gente que acha que porque ele prega, ele pode ser um professor da escola dominical, e às vezes ele não é. Ele não tem um novo ensino, porque aquele que tem um novo ensino ele é diferente, ele é dedicado. Ele busca, ele traz conhecimento, ele vai cada vez mais se desenvolvendo cada vez mais. Ele não fica só dependente da igreja, do ministério, como está o ministério, mas ele próprio ele se preocupa em se renovar, em renovo, porque está difícil. Independente, assim, os três comentários foram ótimos, né? O do André definiu bem, o do Miguel, ele foi um paradoxo, mas ele falou que, voltando para trás, então assim, teve inovação, só que você percebe que algumas das inovações não foi para frente. Não foi para frente, não foram utilizadas, não foram agregadas, e às vezes é necessário, né, de você buscar algumas das inovações que teve, mas não foram utilizadas, né? E a emoção, para fechar, é isso mesmo. O professor ele tem que ser dedicado, ele não pode ficar esperando da igreja ou do seu líder. O professor ele tem compromisso com o ensino, então ele vai buscar esse conhecimento, né? A aula, a dinâmica da IBD não pode ser uma dinâmica de culto, de pregação, ela tem que ser uma dinâmica de ensino, né? Dinâmica de culto às vezes pode acontecer, mas não pode ser recorrente. Às vezes pode dar uma aula e ser não me dá a palavra, uma exceção, mas o professor mesmo ele tem que ensinar, né? Ele tem que estar focado o professor, ensinar. Ele desenvolve um aluno, ele desenvolve aquele aluno que tem um dom, que
quer, deseja ser um professor e ele acaba desenvolvendo, porque o professor não pode ser aquela pessoa inseguro, né? Que você olha assim e percebe que você não sabe dar aula, né? Você vai ficar falando porque as pessoas veem de outra forma, mas é a realidade. Se a gente quer renovo, transformação, crescimento na obra do Senhor, eu acho que a gente tem que olhar para essa parte aí, porque também o pastor da igreja, estou falando desse pastor aqui, ele tem que ter o discernimento e a visão daquele que tem o todo ensino. Colocar cada um no seu devido lugar, né? Tem gente que tem um dom no ensino, outro tem um dom para pregar, outro tem um dom para louvar. Então é cada um no seu devido lugar. E a própria pessoa, ela também tem que saber. Tenho que saber qual é o meu talento, qual é o meu dom, qual é o meu chamado que Deus tem comigo. Eu não posso ficar assim, à mercê do que as pessoas acham ou pensam, ou me convidam porque eu sou um membro da congregação e eu tenho que fazer, porque não é por aí, né? Quando nós fazemos o certo, nós prosperamos na obra do Senhor. E eu tenho observado isso. Está faltando. Tudo o que eles falaram aqui é inovação, né? É definição de inovação. É ação de inovar, mudar antigos costumes, né? Um exemplo aqui, você professor, todo professor ele sempre vai ter, ele vai ter a Bíblia e ele vai ter a revista da escola dominical, né? Só que ele vai inovar a sua aula. Então, o professor, eu quero deixar algo bem claro, todo professor ele tem liberdade para preparar a sua aula, mas o ponto aqui que a gente está trazendo esse ponto de inovação na IBD é que a gente respeitamos que cada professor ele tem a liberdade de preparar a sua forma, a sua maneira de dar aula e se ele gosta do jeito mais tradicional ele pode dar, só que a gente faz uma ressalva, o professor ele tem que estar aberto ao novo, né? Ele tem que praticar com zelo e a forma que Deus o chamou e a forma que ele dá aula, porém ele tem que estar aberto também a aprender coisas novas, tanto aprender coisas novas na hora de praticar o estudo ou uma inovação. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu só dou aula com a revistinha da escola dominical, só que no domingo eu vou pegar uma lousa, vou pegar um giz e vou dar minha aula com a revista da escola dominical utilizando a lousa e o giz. Para mim, que só dou aula com a revista, para mim a aula vai ser uma inovação, porque vai ser algo novo para mim. Então eu usei uma nova ferramenta que já existe, porém que eu não uso, né? Então é você se analisar, preparar as suas aulas, o que você pode fazer de novo, né? A questão da lousa, ela fica na questão do material didático, né? A lousa é um dos materiais didáticos que tem, né? Não é o único, né? Ela é um deles, né? O cérebro humano, como o nosso cérebro aprende, né? Eu achei importante essas informações aqui. Ele aprende 10% lendo. Quando você lê, seu cérebro ele tem uma capacidade de aprender 10%. Quando você escuta, 20%, né? Quando você observa as pessoas fazendo, 30%. Vendo e ouvindo, 50%. Discutindo com outros, essa questão da aula da IBD, estou discutindo, estou ensinando aqui, né? Estamos num debate. Naquele debate eu tenho o meu cérebro ele acaba tendo um desempenho de 70% para aprender, né? E fazendo, né? Na prática, né? 80%. Mas por que eu fiz questão
de citar esses dados aqui? Porque o professor ele tem que entender o seguinte: tem pessoas que aprendem melhor lendo. Um exemplo aqui: todo professor ele pede para o seu aluno ler em casa, certo? Nem todo mundo que lê, ele aprende. Ele leu. Se você perguntar assim, ó, quem leu? A maioria, infelizmente, fala que não leu. Só que tem uma grande parte que lê também. E essas pessoas que leram, muitos têm dificuldade de aprender. Por quê? Porque não terminou o ensino completo, ou porque aprendeu, mas ele tem essa dificuldade, né? E o que acontece? Quando o professor está aqui dando a aula, ele acaba absorvendo mais. Então o professor ele tem que estar ligado que quando você vai dar aula, você tem que observar quem é aquele aluno que quando você pergunta, ele já conseguiu aprender em casa lendo. Aquela pessoa que ele aprende mais se for algo visual. Então o professor ele tem que ter esse olhar observador de como é que na interação com a aula dele, como é que é o nível dessa sala, né? Como é que é o nível dos irmãos? Eles aprendem muito só ouvindo? Eles aprendem muito lendo? Quando vocês discursam para eles aprenderam mesmo? Porque quando acaba a aula e você conversa com o irmão, se você entra no assunto ali, pelo relato do irmão, você consegue entender se ele entendeu ou não entendeu, né? Pelo relato, pela maneira que ele vai afirmar alguns tópicos da lição, você consegue ver se ele realmente entendeu e não entendeu. Mas por que eu citei esses dados? Porque assim, cada pessoa aprende de uma forma, e eu não posso engessar minha aula, sendo que tal pessoa aprende melhor de tal forma. Então assim, é importante às vezes o que? Você ser fiel à sua maneira de dar aula, mas sempre quando possível, se você observar que alguém aqui aprende melhor na questão visual, se possível, né? Você vai inovar a sua aula, você vai preparar a sua aula. Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar da conquista, quando o povo de Israel ele sai do Egito e ele vai para Canaã. Ali não teve uma disputa geopolítica. Eles não entraram num território, lutaram e foram ganhando algumas terras. A geopolítica ali não foi mudada, eles não foram ganhando. Só que assim, às vezes você lendo aqui na Bíblia, Josué foi lá, lutou e ganhou a terça parte de terras. Um exemplo: tem pessoas que quando você fala, ele ouviu, ele entendeu. Só que vamos supor que você falou com o irmão Miguel, eu quero usar a lousa. Aí você vem, traz a lousa aqui, você faz um mapa, né, bonitinho. Ou você pode usar a lousa, mas você compra um mapa, né? Vai ter pessoas que, se você colocar o mapa e você explicar, o povo está indo do Egito, o nome dos antigos povos, vai ter pessoas que, se você só falasse, eles saberiam que ele ganhou uma terra, só que não aprendeu 100%, mas o fato de vocês usarem o mapa para ele, vai fazer ele ter um maior entendimento. Entendeu? Então assim, isso faz parte da didática, né? Você pode só falar? Pode. Só que se você é o professor, o seu maior interesse é o aluno aprender. E a gente sabe que dentro da igreja tem muitas pessoas que aprendem com facilidade e tem pessoas que têm essa dificuldade.
Então, tendo essa dificuldade, é importante que sempre quando possível, né, se você identificar que tem algum irmão que realmente ele só vai aprender se ele ver o mapa, né, às vezes compensa você conversar com o coordenador ou seu pastor. Tem como a gente rolar um mapa? Olha, eu quero dar uma aula diferente. Olha, eu quero usar um exemplo, o Data Show. Às vezes você fala só, eu não domino muito tecnologia, mas se eu dar o esboço, você consegue montar para mim aula? É que eu acho que eu vi um filme, não um filme inteiro, né? Uma parte de um filme, vou dar um exemplo aqui, né? Fala sobre casamento. Aí você viu aquele filme lá, Prova de Fogo, tem uma parte que o rapaz fala sobre casamento, que ele fica perto da cruz, né? Até usar isso nesses aplicativos para mandar uma mensagem de evangelização. Você pode pegar 3 minutos do filme, você joga no projetor, casando com o tema da lição, entendeu? Então você iria ensinar? Iria. Só que se você tirar 30 minutos da sua aula para você colocar um pequeno filme que vai dar uma mensagem igual ao teu tema, é uma forma de inovação na sua inovação na IBD, o que? Inovação na sua maneira de dar aula, né? Então, assim, ponto de partida sempre vai ser a Bíblia, né? A Bíblia, todo o nosso ensino é baseado na Bíblia, certo? Bíblia, pronto, acabou, Bíblia. Só que assim, na hora de explicar inovação na IBD, como é que eu posso inovar na minha aula, né? Tá bom, eu discurso, mas o que eu posso trazer de novo? Eu usei aqui um exemplo de tecnologia, mas um texto, um poema. A inovação, eu não posso limitar aqui, entendeu? Limitar. É a sua aula. E você que está em casa, é a sua aula. Eu só posso dar exemplos de coisas que você pode usar para inovar a sua aula, mas você tem a liberdade de você, sei lá, você pode pegar uma pessoa que é boa de artes, ela pega aqueles negocinhos que seria mais para as crianças, né? Aqueles bonequinhos. Fantoche? A pessoa pode, o professor pode estar dando aula aqui, né? Vamos supor, a aula vai falar sobre perdão. Ele decorou uma história em casa, ele deu aula dele, ele pode usar? Pode, se ele tiver graça, sabedoria para conseguir fazer com que aquilo não deixe a aula infantil demais e consiga mandar uma mensagem, né? Ele pode. Eu estou usando o fantoche como um dos meios que pode. O fantoche é mais para as crianças, né? Mas o adulto, o fantoche não ficaria legal. Opa, mas uma imagem de um filme ficaria legal, né? Então, só falta resumir aqui. A lousa, para quem sabe dominar a parte da lousa, realmente é algo interessante. Pelo menos para mim, eu acho interessante, né? Como eu estudo ainda, eu vejo lá, quando tem a parte na lousa lá, passa lá algumas coisas, eu acho importante, até porque se não fosse, não passaria, né? Mas é que nem o irmão Miguel disse, né? Se perdeu ao longo do tempo isso aí, né? Mas não que seria da mesma forma, mas inovado aquele projeto que estava de antigamente na parte da lousa, né? A gente facilita o entendimento. Uns pega mais rápido, outros precisa de algo a mais para ele poder entender. Ou seja, desenhar. A lousa você está desenhando para quem tem dificuldade. Então fica bem mais claro. Agora a questão é você saber lidar com a lousa, o professor, né? Sim. Né? A gente vê aqui no Instituto de CP, né? O professor Antônio Carlos Fonseca, ele passa sempre na lousa, ele mostra aqueles mapas quando a água sai. Coisa interessante, aquilo ali vai levando a gente parece que está lá dentro, né? Mostrando os papéis, vai pegando a folha e virando. Nossa, que tinha aqui também. Nossa, Davi fazia. Eles fazem aquela lousa lá, mostrando como começou o Eufrates, vai indo, até
que alguns professores usam em salas de aulas, né? Não todos, porque tem uns que conseguem atrair os alunos assim sem precisar de lousa. Tem outros que precisam ter uma percepção de colocar uma lousa ou um papel e passar, que ele consegue atrair mais as pessoas. Mas é de cada um. O professor tem que estar com a mente aberta, né? Mudança, né? O professor da IBD tem que estar com a mente aberta para as mudanças na sociedade e na tecnologia, né? Estamos passando um momento que, né, ninguém pode sair de casa, quem tem filhos eles não têm para a escola, quem dá aula está tendo que se virar, né, para fazer as atividades em casa e mandar para os alunos, né? A gente vai entrar no ponto da didática, né? Didática é a maneira, é a forma que você dá a sua aula, né? Didática são todos os tipos de materiais que você pode usar. Começa com a revista da IBD, como o prefeito Miguel acabou de falar. A questão da lousa, a pessoa vai lá, faz o mapa, aquilo fica mais claro, né? Como o André também falou, a pessoa que para usar a lousa ele tem que dominar a lousa. Quando ele domina a lousa, vou dar um exemplo aqui. Você fala, muitas pessoas não entendem. Aí no mapa, na lousa, como é que funciona? Você não vai escrever todas as informações da revista, só que você vai fazer um mapa mental. O que é isso? Você vai escrever as principais ideias, né? E você vai escrevendo na lousa as principais ideias, e daquelas ideias você vai explicando para as pessoas que estão aprendendo. Muitas pessoas conseguem absorver melhor aquilo. Quando você fala assim, escreve sacrifício de Cristo, né? Cruz, né? Aí você vai colocando, você vai montando um mapa mental e você vai escrevendo os tópicos. E tem pessoas que aprendem melhor dessa forma. Ou, como o Miguel falou, né, o professor lá do curso lá, ele desenhava o mapa, e conforme ele ia apresentando e narrando cada mapa, juntando o que ele falava com o desenho, né? Então, o que ele fala e o que ele mostra como exemplo ali, fica mais fácil de encaixar, né? Então, era a didática dele, que ele entendia, queria absorver, vocês iriam absorver melhor, e o Miguel ele acaba se identificando. Só que assim, você se identifica com isso, você que dá aula, e as pessoas que têm mais dificuldade do que você. Então assim, tu vê como são coisas que contribuem, né? Materiais didáticos, né? Vou citar alguns: livros, revistas, jornais, laboratórios, músicas. São coisas que você pode usar para você fazer a sua aula, né? Filmes, né? Vou dar um exemplo aqui. Você vai trazer uma aula sobre a crucificação. Aí você vai lá e você separa uma parte do filme justamente para a crucificação, sobre a crucificação no caso, né? Então para algumas pessoas, além da narrativa bíblica, a questão de estar vendo aquele fato ali sendo representado, para aquela pessoa é bom, né? Então é importante que o professor ele não se feche só nele falar, né? Existem várias formas, né? Vou usar a questão da tecnologia. A igreja aqui, a gente usou data show aqui, quer dizer, você pode fazer um slide em casa, você vai fazer esse slide baseado na lição daquele dia, só que você no data show você pode passar um filme,
você pode separar alguns tópicos da maneira que você quer falar. Um ponto que também é importante, não é, a revista, quando a gente fala que você tem que seguir a revista, não é que você tem que ler toda a revista. A tua lição, ela tem que estar embasada na revista. Só que você pode separar o tópico da maneira que você entende que é melhor para eles aprenderem, né? Então assim, você vai respeitar o roteiro da revista, porém você vai lá criar a sua aula no Data Show. Então você vai escrever, no caso você vai escrever da maneira que você entende, que fica mais claro as suas ideias. Aí você pode usar o Data Show. No Data Show vocês podem usar o que? Imagens, né? Vamos supor que da matéria vai falar de algum acontecimento geográfico. Você pode usar a imagem para mostrar o mapa. Vamos supor que a lição fala do templo de Salomão. Você pode usar o Data Show para quê? Para mostrar como é que era o templo de Salomão, né? Vamos supor que é uma aula histórica, né? Então você pode usar no Data Show, você pode mostrar de diversas fotos históricas que casam com aquela lição. Vamos supor que a aula vai falar de perdão. Você pode usar uma parte do seu filme, um filme que fala sobre o perdão, né? São dinâmicas, né? São didáticas, né? Uma forma diferente. É importante o quê? A escola bíblica dominical, infelizmente, felizmente, eu acho que ela é o melhor departamento da igreja. A escola dominical, ela é o melhor departamento da igreja. Por quê? Porque é na escola dominical que você doutrina o povo. As pessoas que vêm para a escola dominical, independente se ele tem uma grande capacidade de aprender ou pouca, ele aprende. Além de aprender, se a pessoa é uma pessoa que tem bastante dificuldade, ele pode perguntar. Então, só que infelizmente não é aqui no Morrinhos. Se você pegar o seu domingo de manhã, se você pegar uma moto, você pegar um carro e você visitar as igrejas aí de todos os ministérios, você vai constatar que o povo hoje em dia infelizmente não dá valor para a escola dominical. Então é um evento, é o melhor departamento, porque é onde você aprende, você ensina a palavra de Deus. Só que as pessoas não dão valor para esse departamento. Só que você, como professor, você não pode ficar preocupado com um exemplo. Se você igreja tem 300 membros, pô, mas só vai 30. Não, você tem que ficar preocupado, primeiramente, em dar uma boa aula para aqueles que vão. E essa é a importância da inovação. Por quê? Você prepara uma aula para quem vai para EBD. Só que quando você não fica engessado numa só forma de dar aula, e você começa a buscar novas formas, né, de dar uma aula, você procura sempre melhorar. O que acontece? A pessoa que vem, ela vai comentar da sua aula, e a sua aula ela pode ser um fator para atrair mais pessoas. A importância de nós professores, né? Nós todos, né? De nós sempre buscarmos, né? Melhorar algo novo, primeiramente pelo compromisso que nós temos com o nosso chamado, com a escola bíblica dominical. O segundo ponto é para servir as pessoas que vêm para a escola bíblica dominical. E o terceiro ponto é que, entendendo que toda vez que você se reinventa, vou dar um exemplo aqui, muitas pessoas não são a favor da tecnologia. Isso é fato. Por quê? Porque a tecnologia não é algo fácil, é algo difícil, certo? Então o difícil às vezes faz as pessoas se travar, né? Então o que acontece? Muitas pessoas, vamos supor, alguém aqui
já fez aula em slide? Não? Então, slide é algo, dá um trabalhozinho, dá um trabalho. Só que na hora de apresentar a tua aula é mais fácil, entendeu? Por dar trabalho, às vezes a gente se apega ao tradicional, né? Então, assim, qual que é a ideia? É que nossos professores, que nós possamos usar as lousas. Não, vamos começar a usar lousa, né? Porém, inovar no geral, seja usando lousa, seja usando o reto projetor, inovar a nossa aula. Vou dar um exemplo aqui, seja pegando palavras-chave. Um exemplo, você pega a sua aula, você faz, vamos supor que a aula vai falar sobre perdão. Você pega a palavra-chave: amor, perdão, raiva. Você pode dividir a sua aula em palavras-chave, dá um certo trabalho, e você deixa os alunos expressar o que eles entendem que é tal palavra, né? Então, assim, a tecnologia é difícil, porém ela é útil. A tecnologia é útil para você aprender. Se você tem dúvida, você vai no YouTube e você procura um bom professor, ele vai ter um bom professor. No Google você consegue muitas informações. Você vai dar uma aula histórica, no Google você consegue filmes, documentários, né, históricos para você acrescentar na sua aula. Então, assim, acrescentou no seu estudo, você vai criar um slide. No slide você pode tão somente você pode criar o seu texto pessoal. Você pode criar o seu texto com fotos. Você pode criar o seu texto com filmes. Você pode ser. Então, assim, tem diversas formas de você usar a tecnologia. Que nem eu estou aqui agora. Eu montei um slide, ele está aqui, ó, está no meu telefone. Está aqui. Então, eu separei um pouco o uso das tecnologias. É que assim, parece que o Miguel ele estava lá em casa na hora que eu estava fazendo o meu. Que realmente lousa e giz era uma das. Está aqui, ó. Uso das tecnologias. Usa lousa, giz, folha, né? Então, assim, você não precisa mudar a sua aula do nada. Você não precisa ir direto no DataShow. Você pode começar com o exemplo que o Miguel deu, começaram, mas não usaram. Você pede para os alunos, ou você traz folhas de casa, você pode usar folha, você pode pedir para que eles possam estar escrevendo na folha as ideias principais, né? A revista tem muitas informações, mas comecem, você pode destacar as ideias principais e pedir, isso aqui você anota, né? Porque como você como professor, você consegue ver quais são as ideias principais. Ele como aluno, você está falando, ele não consegue tudo que você escreve na lousa, às vezes nem tudo tu quer que ele escreva. Só que você pode falar, isso aqui você copia. Ferramentas tecnológicas, né? A televisão, usando com o DVD, você pode escolher um pequeno filme. Se você entender que aquele filme ele vai ter, que aquele filme ou aquele estudo ele casa com a aula, você pode muito bem aqui, você pode pedir, combinar com o coordenador ou com o pastor, a aula de domingo, eu vi um documentário, eu vi um filme, eu vi algo, eu gostaria que esse domingo, que você me desse a liberdade, eu gostaria de usar a revista, mas complementar, sabe? Então, você vai chocar? Vai, por quê? Porque as pessoas que vão sair da sua casa, eles vão ter lido a revista e vão querer que você dê toda a revista. Só que você achou algo, né,
um filme, uma pequena história, né? Que casou com a lição. Você combina com o pastor, com o coordenador, tem o data show, você pede permissão, a sua aula naquele domingo, você vai falar 30 minutos e você vai dar o bendito vídeo, aquela parte que importa. Para eles é importante, por quê? Porque você trouxe algo novo, certo? Algo novo. A questão do computador, foi o que eu falei. No computador, você vai lá, você prepara o teu slide. No teu slide, você tem a opção de colocar texto, de colocar mapa, né? De colocar pequenos textos de filme. Então, assim, irmão Léo, a aula tal, eu quero usar o data show. Aí você vai montar o seu slide. Os alunos, você incentiva a ler a revista e trazer a revista, mas você naquele domingo você não vai usar a revista. Por quê? Porque você já jogou a revista para o seu slide. Então vai ser algo novo. No seu slide, além de todo aquele conteúdo que tem na revista dele, você pesquisou coisas novas, seja a explicação de palavras, seja alguma fonte histórica, né? Então, assim, no slide você tem essa liberdade, né? Você pega o tema da lição, só que você vai fazer a lição de uma forma que você entenda que para eles é melhor. Irmão Léo, vai chocar, irmão Léo. Tem muito irmão que entende que eu tenho que seguir. Não, o que você tem que seguir 100% realmente é o tema da lição. Só que, um exemplo, o comentarista fala isso. Só que você quer falar a mesma coisa, só que você encontrou palavras melhores, exemplos melhores. É o tema. Então você tem essa liberdade. Ele falou de perdão de uma forma, você falou de outra. Só que é o seu direito. Ou você quis colocar um filme no tópico A, ou uma pequena cena, algo forte, sabe? Você tem na parte que eu ia falar no tópico 2, eu quero trocar em vez de ser o texto, eu quero passar essa cena aqui, uma reflexão, ou algo ou às vezes algo que aconteceu, às vezes o tema é algo também atual, você tem algum exemplo, né? Você tendo cuidado para separar e trazer esse novo que bate com o tema, você tem essa liberdade. É algo que você entende que as irmãs vão me dar a palavra agora para fugir. É uma cena que vai fazer ela refletir, você pode. Então, assim, quando a gente pensou nessa questão, eu já estou encerrando, 8h30, quando nós falamos de inovação, a ideia é o quê? É para que nós aqui do setor do Moinho Zoom e você que está em casa, romper com o tradicional não é abrir mão. Você pode continuar dando aula da forma tradicional, só que nós devemos que inovar, né? Procurar trazer algo novo nas nossas aulas, né? É importante essa mudança, é importante usar a tecnologia, é importante usar a lousa, é importante usar o retroprojetor, é importante usar uma parábola, é importante usar uma foto, é importante usar coisas novas, é importante usar, quer ver? Um exemplo, às vezes a pessoa pega algo da química e explica o perdão usando algum experimento químico. É importante você usar coisas novas. Tudo que for agregar, tudo que você for dar uma aula que você vai mexer com as pessoas, né? É importante, quer ver? Um outro ponto assim, irmão Léo, essa aula eu não quero que fique sentado, eu quero dar lá fora, eu quero em si. É a sua aula. Converse principalmente, domingo eu quero uma aula diferente. Domingo eu não quero aqui dentro. Domingo eu quero uma aula lá fora. Eu quero conversar. Eu quero uma aula que
debata mais, eu vou preparar, sabe? Se vocês têm a liberdade, né, de inovar, eu quero uma aula que você faz toda uma preparação. Quando a gente fala de inovação na EBD, cada um inova da maneira que entende que dá para inovar. Eu tenho uma forma, a irmã Sônia tem outra, o irmão André tem outra. A ideia de a gente falar sobre inovação da EBD é o seguinte: o mundo inteiro aí está num caos aí. A tecnologia ela aumenta, né? Tudo que eu falo aqui, se você for na sua casa, você pode ver esse vídeo aqui e você vai conferir tudo que eu falei. Você consegue pesquisar o que eu falei que é correto e o que não é correto. Então, assim, como a informação ela está acelerada, então é importante que nós, professores, venhamos a usar essa tecnologia dessa forma, tá bom? Vou fechar aqui, tá bom? Esse é o primeiro encontro de professores. Depois eu vou estar sentando com os nossos professores, vou estar colocando 2 temas sugeridos, né? E a gente vai fazer uma pequena votação e a gente vê qual tema é melhor e o próximo, tá bom? Vai ser daqui a um mês também, tá bom? Para a gente se preparar legal. Você que veio de casa, espero que tenha gostado, né? Obrigado pela participação da irmã Sônia, Maurina, André, Miguel, né? Quando falaram, e casou bem com aquilo que em casa eu estudei. Então, que bom que deu essa, tá bom? Então, agradeço a oportunidade. Queria que o irmão Miguel viesse orar. Fecha. Não, tu vai orar para encerrar. Vamos orar? Meu Deus e Pai, obrigado por esse momento. Nós te damos graças, nós te louvamos pela vida de cada um do teu Espírito que era aqui. Agradecemos pela vida do teu Espírito que está em casa, que o Senhor abençoe ricamente, que Ele nos abençoe tudo isso que foi falado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você de casa, obrigado pela participação. Espero que tenha edificado a sua vida. Um abraço, pode ser.